Todo administrador público, toda pessoa que quer aprender sobre administração pública, quer executar uma boa administração pública, seja porque está estudando para concurso, seja porque já exerce alguma atividade, uma função dentro da máquina pública, ela deve conhecer os princípios da administração pública, né? A administração pública ela é regida por 5 princípios que fazem com que todo o trabalho do servidor público, todo o trabalho de quem opera a máquina pública, ela aconteça de forma perfeita, de forma para fazer com que realmente o serviço público ele seja ofertado para o cidadão. Pensando que a oferta do serviço público, ela não é, né, simplesmente por bel prazer do servidor, mas sim com foco objetivo final de ajudar o cidadão que está ali, que ele precisa ter acesso a esse serviço, ele precisa ter acesso ao serviço público, seja ele de saúde, segurança, administrativo, ele tem que ir, todos esses serviços são norteados pelos mesmos princípios. O primeiro princípio é o princípio da legalidade, né? O que é o princípio da legalidade? Todo serviço público, todo funcionário público, toda pessoa que está ali exercendo um serviço público, exercendo uma função administrativa pública, ela deve seguir as leis, os preceitos legais da questão que norteia o serviço público. Que ponto é esse? Eu não posso, né, burlar leis, eu não posso entrar na corrupção, ir contra o que a lei determina que seja feito no exercício comum do serviço público. É claro que quando a gente fala isso no Brasil, muitas vezes não acontece. A gente vê tantos casos de políticos, de funcionários e servidores públicos cometendo atos infracionários que vão contra a lei. Mas isso fere o princípio da legalidade. A gente tem que ter isso, né? Esse princípio ele é muito importante porque todas as leis que são descritas e construídas para o país, elas são pensadas para fazer com que a gente tenha o máximo de eficiência, o máximo de resultado dentro da operação. Por que isso? Porque pensa só que no Brasil há mais de 200 milhões de habitantes. Então essas pessoas elas devem seguir leis incomuns para que consigam sim ter o máximo de sucesso em suas vidas. As pessoas elas precisam viver, elas precisam ter e ganhar os seus recursos para que elas consigam ter uma vida digna, e elas precisam seguir as leis para que essas leis estabeleçam um padrão. As leis vão estabelecer ali um padrão comum para todos, então a lei é para todos, e dentro da administração pública tem-se o princípio da legalidade. Eu não posso agir, fazer e cometer atos ilegais dentro da administração pública. Se eu faço isso, eu sou passível de punição administrativa e punição penal também. Outro princípio é o princípio da impessoalidade. A administração pública ela não é pessoal, ela é algo feito para todos, de comum para todos. Um exemplo disso que a gente pode dar um ato de pessoalidade dentro da prática da administração pública é, por exemplo, uma obra de uma quadra poliesportiva, uma obra realizada dentro de um município ou dentro do estado, e na hora de se divulgar essa obra, de se falar dessa obra que foi feita, eu vou dar os créditos dessa obra para o secretário de obras ou para o engenheiro responsável pelo projeto. Não foram eles que fizeram. Eles foram uma peça fundamental, sim. Eles foram um intermediário, sim. Mas quem fez foi a população, porque a população contribui com os impostos e com as taxas e tributos para poder fazer aquela construção. Então o crédito não pode ser acreditado a uma pessoa, eu não posso acreditar ao fulano, é de todos, né? Então o serviço público, o resultado do serviço público, ele não é graças à ação de uma pessoa, mas sim graças à comunidade, graças a todos que estão interagindo juntos para que o serviço público, a máquina pública rode de maneira eficaz e eficiente. O terceiro princípio é o princípio da moralidade. Nem tudo o que é legal é moral, nem tudo que é ilegal também é imoral. A gente tem sempre essa equação, né? O que acontece? Muitas das vezes, porque assim, quando a gente fala de lei, né, de legislação, enquanto não tem uma lei proibindo, tudo é correto, né? Por exemplo, você pode ir no mercado comprar bebidas alcoólicas maiores de 18, tomar na praça, tomar em qualquer lugar no Brasil, que isso não é proibido. Por quê? Porque não existe uma lei proibindo isso. Só que não é porque não tem uma lei proibindo que isso é moral. A moral é do ser humano, aquilo que é benéfico para a civilização, benéfico para a sociedade. Então a gente tem os atos imorais. Por exemplo, se eu andar nu na Peço rua... desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você.
Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Na rua, eu estou cometendo um ato de imoralidade. Também é um ato passível da pena porque tem uma lei contra, mas ele vem primeiro ferindo a moralidade, a ética, os bons costumes e a moralidade das pessoas. Então, dentro da prática pública, dentro da administração pública, se tem esse princípio, o princípio da moralidade. Não é porque algo é legal que ele vai ser moral. Eu sempre tenho que analisar aqui o que eu estou fazendo, ele está sendo moral ou ele está sendo imoral? Se ele está sendo imoral, dentro daquela região, dentro daquele contexto da sociedade que está inserido, é porque a minha prática ela não é vista com bons olhos, né? Como, por exemplo, aquele profissional da área pública que ele, quando ele vai fazer o atendimento, né, ele demora muito ou ele enrola muito no atendimento. Não tem uma lei dizendo, olha, se você demorar muito no atendimento, se você enrolar muito, se você criar dificuldades, você é penalizado. Não tem uma lei dizendo isso. Mas isso não é uma prática moral, porque, poxa, eu estou atrapalhando a vida de outras pessoas, as pessoas estão ali com o tempo contado, porque trabalham, precisam daquele serviço público, e eu estou enrolando elas. Então, essa prática, ela se torna uma prática imoral. Da mesma forma que, às vezes, né, fazer alguns atos, como beneficiar algumas coisas da administração pública, né? Por exemplo, a gente tem a questão da contratação de familiares, até certo ponto tem a questão que é legal, que eu não posso contratar, porque senão vira nepotismo, mas também tem a questão da moralidade, né? Eu não posso também trazer pessoas para cá porque é imoral. Poxa, não é que não é legal, é porque é imoral também. Então eu tenho que sempre analisar os pontos aqui desse princípio da moralidade. Quando eu estou dentro da parte da administração pública, quando eu estou ali, eu tenho que pensar muito bem essa moralidade. Um exemplo bem claro disso pensa só, geralmente cargos de confiança, né, cargos que eu vou despejar para pessoas dentro da administração pública que são cargos de confiança, qual que é o critério do cargo de confiança? Eu preciso confiar nessa pessoa. Como, por exemplo, um prefeito que vai escolher ali os seus secretários, né? O secretário, ele é um cargo de confiança, logo não é feito um seletivo, não é feito prova, simplesmente é feito a indicação do prefeito para o cargo. Quando se trata de cargos de confiança, muitas das vezes há prefeitos que vão colocar familiares, primos, parentes para esse cargo de confiança. Dentro da lei, quando se vai investigar, não se fere a lei. Por quê? Porque o cara pode falar, poxa, mas espera aí, o meu primo é engenheiro. Por que eu não vou colocar ele como secretário de obras? Ele é engenheiro civil, ele já construiu muitos prédios, eu confio totalmente nele. Por que eu não vou colocar ele como secretário de obras? Então, se não feriu a legislação, porque o cargo de confiança a pessoa precisa confiar. Mas quando a gente vai para a moralidade, ele fere o princípio, porque muitas das vezes eu uso o argumento de que ele é um engenheiro, de que ele entende do assunto, mas na verdade eu estou colocando ele simplesmente porque ele é meu parente e tudo mais, isso fere o princípio da moralidade, beleza? O outro princípio é o princípio da publicidade. Tudo que é feito na parte da administração pública deve ser público, todo mundo tem que ter acesso. É por isso que todos os órgãos governamentais precisam ter o portal da transparência, onde eu vou divulgar notícias, eu vou divulgar informações, eu vou divulgar dados, para que todas as pessoas saibam e vejam o que acontece dentro da administração pública. Eu não posso esconder dados, eu não posso esconder informações, porque fere o princípio da publicidade. Salvo casos onde há ali um encobrimento por conta de justiça, alguma questão judicial que proíba que eu coloque de forma publicitária certas coisas, a maioria, todos os dados devem ser públicos.
As pessoas podem ter o acesso para consultar a qualquer momento. Então, por isso que existem os portais de transparência de prefeituras, órgãos, Detran, órgãos governamentais possuem o portal da transparência para que as pessoas consigam ter acesso a essas informações, e é imprescindível que as pessoas acessem e vejam como que estão o desenrolar de tais órgãos e tudo mais. E por último, nós temos o princípio da eficiência. Por quê? Porque eficiência quer dizer que eu estou utilizando os recursos da maneira correta. E esse é o principal ponto que a parte pública deve executar. A administração pública deve utilizar todos os recursos disponíveis a ela, seja recursos financeiros, recursos materiais, recursos de pessoas, de forma eficiente para promover o melhor resultado para a população. Eu preciso entregar resultado para a população, preciso entregar boa saúde, boa educação, boa segurança, boa infraestrutura, eu preciso dar todo esse suporte e é através do princípio da eficiência que eu tenho que seguir para que isso aconteça. Beleza? Espero que tenha gostado, espero que tenha entendido um pouco dos princípios da administração pública. Eu te vejo na próxima aula, fique comigo e por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!